E aí, meu povo, boa tarde, mais uma vez aqui hoje com vocês. Aqui é Gabriel e essa é a nossa rede Novo Rumo, levando informações para vocês que estão aí na estrada, para vocês que estão transportando as mercadorias, transportando o progresso do nosso país. Hoje nós vamos estar aqui hoje batendo um papo com os nossos amigos Laura Mas e Ebenezer Caetano, grandes feras da área da psicologia. E esse mês, na realidade, nós estamos aproveitando que é o mês do combate à depressão, para falar para você, motorista que está na estrada, profissional do volante, levando informações para você de como combater essa doença que agrava não só no nosso país, mas infelizmente em todo o mundo, principalmente os índices apresentados nos últimos tempos, é muito grande a crise depressiva para toda a população. Então vai ficar aí algumas dicas para vocês da parte médica, como identificar, como tratar esse problema sério que está aí. Ninguém fala para você, mas a realidade é uma só. Os números de casos de suicídios cresceram muito nos últimos anos, principalmente após pandemia. E por que está crescendo esse número? É isso que nós vamos tentar aqui nesse bate-papo, trazer informação para você, para que você se prepare melhor, para que você se previna e leve também essa informação a todos os seus familiares, a todos os seus amigos, aqueles que estão nas estradas no dia a dia. Por isso, seja bem-vindo, meus convidados, meus amigos do coração, e eu espero estar aqui compartilhando com vocês. Laura. Olá, prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, o prazer estar aqui ao lado do meu companheiro aqui de profissão. Ok, obrigado, Gabriel. A gente já se conhece aí há uns 40 anos, né? 40 anos. Estamos velhinhos e há uns bons anos que eu me dedico à psicologia e a gente gostaria de passar assim, de uma maneira bem tranquila, de maneira leve, algumas dicas, né, de como você se perceber nessa situação, tá bom? Não, legal. É um prazer estar aqui com vocês, estar levando informação para esse povo que está aí na estrada. É muito importante. Hoje nós vivemos um sério... Eu estou há 36 anos já na área de transporte rodoviário de cargas e a gente está vendo muito a questão da violência. Sempre trabalhei no combate ao roubo de carga, na parte preventiva, né? E a ideia nossa, outro dia me perguntaram, né, para que tratar esse assunto com o motorista, né? Eu falei, por que tratar? Simplesmente uma coisa lógica, né? É ele que é um profissional do volante, é o nosso irmãozinho que está lá na estrada, ele não tem muitas informações, muitas vezes, então a ideia nossa é estar falando um pouquinho para eles aí nesse sentido. Vocês acreditam que hoje os índices de depressão estão sob equilíbrio primeiro? Qual a visão desse tema para vocês que são profissionais da área da psicologia? Bom, eu entendo que, além de toda a situação que acerca esse profissional específico, a gente vem aqui de um momento pós-pandêmico, né? Que, de qualquer maneira, isso aumenta as possibilidades de a pessoa se encontrar num quadro depressivo. Tá, naturalmente, antes da pandemia, já havia no mundo dados estatísticos de suicídios, ou seja, a cada 40 segundos, um suicídio no mundo antes da pandemia. Então, imagine agora, né, com toda a pressão, falta de trabalho, falta de recursos, preso dentro de casa, retomando agora, né, a sociedade está retomando agora as suas atividades profissionais. Então, com certeza, é muita pressão sobre qualquer profissional. E isso tem gerado aumentos, realmente. Então a gente pode dizer que não é só o meu irmãozinho de estrada que está sofrendo com essa doença,
Não, ela é uma doença do século, né? Depressão e ansiedade são as grandes doenças do século XXI. Vocês têm informação, alguma coisa assim que possa ajudar, que se o governo federal, vamos falar de Brasil, né? Que nós estamos vivendo aqui essa questão de violência, a questão da carga excessiva de trabalho do motorista, tudo. Vocês têm alguma ideia se o governo federal tem feito alguma coisa, ou governos estaduais, para combater a depressão ou não? Que eu tenha informação concreta, não. Então, normalmente, eu gostaria de citar uma ideia que vem lá do Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, um cara da antiguidade, um médico da antiguidade, que ele falava que o homem tem que ser o seu próprio médico. Não no sentido de você abusar de medicamentos, de automedicação, ou mesmo de você conseguir se analisar no sentido médico, mas que você deve ser aquele observador de si mesmo. Tá? Então, acho que é difícil um programa público atingir todo mundo, principalmente o caminhoneiro autônomo, que ele, às vezes, se torna invisível, né, para os dados estatísticos e dados públicos. Então, eu acho que é importantíssimo que ele tome rédeas da sua própria saúde, dos seus cuidados, algumas dicas que a gente vai passar, e, digamos, se cuide nesse sentido. Eu mesmo, na realidade, meu irmão, eu interpretava que a depressão era uma coisa de fresco. Vamos falar no linguajar do nosso pessoal que está na estrada, né? Mas nos últimos tempos eu comecei a analisar de maneira diferente. É fácil identificar esse processo depressivo? Existem alguns sinais, né, que é importante, como o nosso amigo comentou, a autoobservação, né, a tristeza, uma certa ansiedade, alterações no sono, já são alguns indicadores, né, para começar a se observar. Não que esse tipo de situação não esteja abarcando grande parte da população, mesmo em função desse momento pós-pandêmico. Mas são indicadores, né, e principalmente para quem trabalha no dia a dia nessas estradas. Vivemos num país continental, né? Então, tudo que nós consumimos está na dependência desse transporte, né? E, infelizmente, é uma parcela da população, uma parcela profissional que é invisível. Mas que a pressão vai recair justamente sobre essa parcela. Mas que maneira, nesse momento, com questão de valores de combustíveis, que afeta diretamente esse profissional, né? Então você pode falar para aquele irmão que está ali que, na realidade, ele está sozinho na estrada, é um processo de solidão, e com o passar do tempo, essa solidão pode gerar o processo depressivo. Também, é um dos fatores. E você, Bernardo? Então, eu acho que é interessante pegar um gancho que a Laura estava falando, da sobrecarga, né, que tem o motorista de caminhão, que é a questão do estresse, né, ou estresse na língua portuguesa. Porque ela é uma palavra que vem da engenharia e que é do estresse, ou seja, daquela força, né, de extensão que um material qualquer faz. Tá? E como seres humanos, a gente esquece que nós somos extremamente frágeis. Então, eu diria que nesse automonitoramento, o motorista deve estar olhando para o seu corpo, para a sua mente diariamente. E eu também, por vezes, já falei para pessoas a ideia de férias, né? Que normalmente o caminhoneiro pega aquelas empreitadas e não para, é uma atrás da outra. Ele vai e volta, né? Sempre com carga, procurando sempre estar com uma carga e não tira uma folga. E lembrar que essa palavra existe no singular, féria. E é para ter um descanso diário, é para ter um automonitoramento do corpo e da mente diários. Se acontecer de eu falar assim, não, eu vou dormir quando voltar só de determinada jornada, ele está aos poucos estressando, ou seja, tensionando corpo e mente de maneira exagerada, e isso tende a romper mais cedo ou mais tarde. Para você que está na rodovia, na realidade, muitas vezes você tem seus compromissos financeiros e tem que gerar receita para honrar teus compromissos. Porém, a tua saúde é acima de tudo.
Lembrando que o irmão caminhoneiro que está na estrada, ele também tem família e tem alguém esperando ele lá. Então, se você tiver... são pequenos detalhes na vida, no cotidiano do irmão caminhoneiro, que às vezes passa despercebido. Então, uma noite mal dormida, aquela velha história, roda, 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 e depois chega no ponto de destino, tem que descarregar a carga, é a hora que você vai dormir um pouquinho, para depois voltar para a pista novamente. Então fica aí uma cautela nesse sentido. E por causa desse estresse, muitas vezes, o irmão caminhoneiro que está lá, ele acaba fazendo ingestão de álcool ou até mesmo droga, que hoje afeta muito a nossa sociedade. Vocês acreditam que esse processo do álcool e das drogas, inicialmente, pensa-se entra no estágio de euforia, né? Mas ele também agrava bastante a parte depressiva depois? Bom, você tem que considerar que droga, ela existe para o bem e para o mal. Todo remédio é uma droga. Mas o que o remédio faz? Ele substitui alguma função hormonal ou do jogo hormonal no cérebro. E aí, então, pode estimular e compensar isso. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ansiedade ou qualquer outra doença. Mas quando isso acontece, o leigo não entende que o uso ou abusivo ou eventual, existe um desmame, ou seja, um tempo em que o cérebro volta a produzir naturalmente aquelas substâncias que a droga substituiu. Então ele fica nesse jogo e o cérebro fica confundido. Então ele pode ter alguma situação mais agravada, seja um problema de coração, seja um problema até de um acidente vascular cerebral, etc., simplesmente por esse jogo que ele faz de picos, né, para aumentar a sua energia, a sua atenção, e depois, então, ele corta de repente, porque é uma droga ilícita sem controle. Uma coisa... E justamente isso, né? Está lançando mão de algo que realmente está fora de você, uma hora isso vai romper com algum ciclo, né? E não vou dizer aqui que isso vai ser um fator que vai desencadear uma depressão, mas já é um caminho que precisa ser avaliado. Não só pela integridade mental desse indivíduo, mas pelo risco que ele está colocando a vida dele, a vida de outras pessoas na estrada, a própria carga, o que aquilo tudo pode causar em função de um uso inadequado de drogas. Fala que a depressão hoje é a terceira maior causa de doenças no mundo, é isso mesmo? E ela é a primeira em termos de suicídio, né? Como foi dada essa questão dos segundos no mundo antes da pandemia. Então, ela supera, na geração do suicídio, supera até as guerras e as próprias pandemias. Então, ela é uma grande, digamos, epidemia no mundo. E aí, por isso, digamos que o serviço público não consegue rastrear todo mundo e todas as situações. Daí a necessidade do cuidado pessoal. E como é que a gente pode identificar... desculpa, nós já identificamos o problema. Como é que a gente pode tratar? O que o nosso irmãozinho ali que está na estrada pode fazer para poder corrigir isso na visão de vocês? Eu acho que o primeiro passo é a informação. Eu acho que nós estamos num momento que a gente tem meses dedicados a algumas áreas específicas da saúde e desmistificar essa questão da frescura, que isso é algo que ainda existe, né? Nem todo mundo aceita que depressão pode ser uma doença grave, né? Então, o conhecimento, a informação e justamente o que nós estamos fazendo aqui é um passo adiante para que a pessoa comece a prestar atenção em si mesma, né? Talvez a nossa sociedade não nos ensina a nos olharmos. Nós aprendemos muito a olhar o outro e não nos observarmos. Então, você tem dois principais sintomas que podem já identificar o início de uma depressão ou até em qualquer etapa dela, né? O primeiro delas são pensamentos negativos repetitivos. Uma pessoa que está muito negativa, repetidamente, ou fora da sua naturalidade. E a outra é a questão do comportamento
em que essa pessoa se afasta daquilo que ela sempre gostou ou das pessoas que ela sempre gostou. Então, é uma pessoa que vai buscando o isolamento, ou deixa de fazer coisas prazerosas que normalmente fazia, né? Por exemplo, fazer uma pergunta direta, Gabriel. Você tem um time do coração? Não, mas eu tenho uma viola do coração. Certo. Você tem uma viola. Tá, você tem uma viola. Vira e mexe, eu vejo alguns vídeos seus tocando viola, no Facebook, em outros lugares. Aí, digamos que chega lá um dia qualquer e sua família observa que você pegou a sua viola e guardou num canto, até quase inacessível, e não mexe mais nela. Já é um sintoma de uma coisa que ele sempre gostou e deixa de fazer, e isso acontecendo repetidamente, semanas após semanas, já é um sintoma. Se afastando de pessoas ou de coisas que gosta. E ainda tendo a questão de pensamentos negativos repetitivos. Já acompanhei, você sabe disso, já te citei, um caso de suicídio na empresa com esse sintoma de repetição de pensamentos negativos. O que ele está falando, na realidade, nós estamos, no outro trabalho nosso, nós vamos tratar só do suicídio. Mas é a realidade hoje que o suicídio está vivendo, ele leva a pessoa a comer, brincamos assim, né? Ele é muito forte para apertar o gatilho, para tirar a própria vida, porém, ele é muito fraco para enfrentar os problemas da vida dele, né? Que ele mesmo muitas vezes causou esses problemas, né? Existe possibilidade, na visão de vocês, de um irmão caminhoneiro fazer um trabalho com ele mesmo, sozinho, sair do processo depressivo, ou ele precisa da ajuda de um profissional como vocês? Bom, é difícil fazer um procedimento sozinho, tá? Por isso que eu citei lá o Hipócrates, dizendo que você deveria ser seu próprio médico, mas na sua auto-observação. Então, se você perceber que você está se afastando do mundo, das coisas que você gosta e das pessoas que você gosta por períodos mais corriqueiros, longos, já desconfie e procure uma ajuda médica ou uma ajuda psicológica, tá? Se você também, dentro desse outro sintoma, que são os pensamentos negativos repetitivos, semana após semana você os tem, também já procure uma ajuda profissional, porque vai ser difícil que você interprete isso, em que estágio se encontra e o que fazer, né? Agora, como a Laura citou anteriormente, tem muita informação na internet e informação séria de profissionais, de psiquiatras e psicólogos. Se você jogar o termo depressão ou ansiedade no Google ou no YouTube, você vai ter muita gente boa falando a respeito e, inclusive, aprofundando, porque o rastreio dos sintomas são maiores do que 2, né? Então, um documento, por exemplo, de rastreio, você tem pelo menos 20, 21 aspectos que você analisa com subdivisões, tá? Em termos de grau, de gravidade e tal. Então, mas você pode se informar disso e não, digamos, se medicar ou, digamos, dar um diagnóstico, mas procurar uma ajuda e falar, poxa, estou me sentindo assim, acho que é o caso de procurar uma ajuda. Exato, acho que o alerta principal é esse, né? O desinteresse por aquelas coisas que no passado te prendiam e não te faz mais sentido, né? A tristeza, o isolamento, eu acho que são bons indicadores para você parar, pensar se não está precisando de uma ajuda, ou psicológica ou médica, porque dependendo do avanço, pode depender até da necessidade de um fármaco para te tirar de uma crise. Essa questão do medicamento para ser utilizado dentro do fármaco, ser utilizado na crise depressiva, vocês acham viável ou não? O último caso? Vai depender da análise do profissional, não é? Eu acho necessária que se tenha uma avaliação também psiquiátrica, tá? Que é quem normalmente intervém nesse sentido medicamentoso. Quando é no princípio, leve, talvez até só o psicólogo, ali a psicologia clínica, consiga ter um bom resultado.
Mas de moderado a grave, normalmente você vai precisar também de uma parceria em que haja a intervenção medicamentosa e, digamos, o tratamento psicoterápico, né? A terapia psicológica. Não há, digamos, exclusão, né? Não é que o psiquiatra seria melhor ou o psicólogo seria melhor. Na verdade, há uma necessidade de que os dois trabalhem juntos. Senão, não funciona. Fica para você, meu irmãozinho caminhoneiro aí, tá? Não é querer ser fresco, não, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, mas é preferir você agora buscar ajuda enquanto pode do que depois. Aí volta aquela questão, a crise depressiva pode diminuir os reflexos do motorista? Com certeza. Eu costumo dizer que a depressão é como um funil. E aí você está naquela parte mais fechada do funil, né? Então ela reduz, inclusive, todos os nossos sentidos. Porque a hora que eu me fecho num ponto, é apenas um ponto de vista, como costuma se dizer, né? Então esse ponto de vista fica exclusivo dentro da negatividade ou dentro de um problema que a própria pessoa enxerga como a totalidade. Tá? Então, os nossos sentidos são feitos para estarem saltitando aqui o tempo todo, para poder rastrearem e mandarem para o cérebro a informação e dar essa estabilidade aqui desse todo. Tá? Quando você está deprimido, você está, digamos, dentro de um foco, que seja um problema, seja um trauma, seja um desarranjo emocional qualquer, e aí você não consegue enxergar possibilidades. E isso tem um jogo hormonal, porque nós estamos falando de humor depressivo ou humor ansioso. E o cérebro faz um jogo hormonal, jogando na sua corrente sanguínea este ou aquele hormônio, de acordo com a sua disposição, né? Então você está fechado, olhando para um ponto só e com o jogo hormonal favorecendo que você permaneça ali. Você não consegue olhar com amplitude ou até perceber com amplitude. Por isso a ajuda do psicólogo para te mostrar que você tem uma bagagem, você tem uma vida de sucesso, você tem uma vida de lutas e de transposição de obstáculos, coisas que nesta hora você não pensa e nem lembra. Então fica aí a dica dos nossos especialistas, né, em psicologia, que você que pode estar numa crise depressiva, você pode causar acidente na beira da pista, sem querer, tá? Você pode levar a óbito outros irmãos caminhoneiros ou outras famílias que não tem nada a ver com o teu problema e causar mais um problema para você, que lesão corporal é previsto no crime de trânsito, independe de você ou não, a justiça abre um processo crime contra você. Existe uma filosofia muito grande, e aí é uma rotina do irmão caminhoneiro, né, de sempre parar na beira da pista e acabar usando de prostituição, né? Afetaria alguma coisa na crise depressiva dele ou não, a prostituição infantil? Pode afetar no psicológico dele? Eu acho que ou vem de um trauma de infância, ou tem alguma coisa relativa? Eu acho que é um caso paralelo, que entraria numa outra área, né, fora desse tema e tal, a não ser que ele cause remorso ou alguma dor de consciência, né, nesse sentido, que poderia então enveredar por uma autocomiseração, ou seja, aquela pessoa que fica se corroendo por conta de um ato que ele achou... Ou até melhor, deixa eu colocar então, de outra maneira também, a violência doméstica, né? Que é uma das coisas que às vezes afeta. O motorista fica na estrada e depois, quando chega, tem uma série de incumbências para ser cumprido financeira, não consegue cumprir e aí acaba tendo violência doméstica também, né? Projeta na pessoa errada a sua própria tensão e agressividade. Às vezes a própria frustração também, por uma situação que ele está vivenciando e acaba projetando isso num terceiro, né? A questão da própria prostituição seria uma outra seara que nós estaríamos falando, mas
precisaria investigar, né, as causas daquele momento que a pessoa está vivenciando. Mas não dá para a gente atrelar de imediato a prostituição à depressão, sem que a gente tenha mais elementos na mão para ser avaliado. E o pós-traumático? Que hoje nós vivemos muito, o nosso irmão caminhoneiro, na realidade, principalmente aqueles casos de assalto na beira da pista, né? Ele tem essa questão do trauma, depois de ter vivido um sequestro, de ter vivido ali junto aqueles momentos de terror na vida dele. Pode também levar à causa da depressão? Com certeza, mas Laura, se quiser falar, fique à vontade. Eu vou dar um exemplo que é o jovem Wayne, o Batman, né? Tem um dos filmes do Batman em que ele está com os seus pais no teatro e tem artistas representando morcegos. E ele fica extremamente tenso, então ele pede para que os pais saiam com ele do teatro. E uma das cenas, se não me engano é Batman Begins, ele está caindo de costas no poço, no meio de vários morcegos que voam à volta dele, e ele está realmente tendo ali um acidente grave. Aí a pergunta fica, no momento do trauma, que é a queda no poço, com certeza ele vai ter várias alterações psicológicas. Mas no teatro não há morcegos presentes, certo? E por que a representação dos morcegos o assusta e lhe causa as mesmas sensações físicas e psicológicas como se ele estivesse caindo no poço no meio dos morcegos? É um mecanismo de defesa. Se você colocar uma ratoeira e um queijo e o primeiro rato for lá e experimentar e ela tiver veneno, os demais não vão. A barata faz a mesma coisa. Esse é um mecanismo de defesa animal. Então, você passa por uma situação estressante, como um assalto ou um sequestro, e o seu cérebro, para defendê-lo, fica trazendo isso à tona para dizer, olha, não se coloque de novo nessa situação, evite o risco. Só que como ele entra nesse automatismo e você não tem domínio sobre ele, você vai precisar de ajuda médica e psicológica para sair disso, por conta dessa repetição que o cérebro faz para te proteger, é uma tentativa do cérebro te proteger. Mas ela acaba virando automatismo dependendo da gravidade e de como você mentalmente enfrentou aquela situação. E muitas vezes o indivíduo ele nem tem consciência do porquê aquilo está remetendo ele a algo que ficou lá atrás também. Tem muitas questões que precisam ser avaliadas. Legal. Porque a gente vê muitas vezes que o irmão caminhoneiro, na realidade, logo depois do assalto, ele ainda sofre pressão para fazer a ocorrência, participar da reconstituição ainda dos fatos, e aí ele fica com aquele trauma mais latente ainda, né? E fica sobre a suspeição de ter conivência com quem levou a carga dele, né? Então ele tem pressões e ameaças por todos os lados, e imediatamente após o trauma vivido. Então isso só reforça. Exato. E toda hora é obrigado a ficar acessando aquele mesmo momento traumático. Ele acessa e tem os sintomas do pânico vivido naquele momento. E existe ferramenta para ele eliminar esse trauma ou não? Sim. Fazer um bloqueio desse trauma? É, na verdade, uma ressignificação, né? Você tem que ressignificar aquela experiência e o profissional vai conduzir, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, vai conduzi-lo a ressignificar essa história, essa vivência, de maneira que desarme esse gatilho, dizendo, olha, você não está mais vivendo a situação. E também o meio, agora a melhor forma de você também contribuir para que esse gatilho seja desarmado é melhorando as suas condições de atividades. Porque aí se eu fui sequestrado naquela situação, como é que eu poderia modificar o meu comportamento ou o meu caminho, ou seja lá o que for, para que eu não percorra as mesmas situações que me levaram ao risco. Legal. Meus amigos, nós estamos chegando no meu final aqui do nosso bate-papo, tá? Eu gostaria das suas considerações sobre o tema, Laura.
E o que você pode deixar de recado para esse povo nosso que está na estrada aí? Eu acho que nesse momento um recado muito importante é esse. Não é frescura, você não é o único, você não está sozinho e não é problema algum pedir ajuda. Acho que isso é muito importante. Existe dentro da telemonitoramento, né, vamos dizer assim, telemedicina, hoje é muito falado. O irmão caminhoneiro pode se amparar alguma telemedicina com vocês, alguma coisa assim? Existe já regulamentado o atendimento online. Então ele pode ser atendido de qualquer ponto do país, em qualquer situação, até mesmo pelo WhatsApp, né? Pode ser tanto atendido por uma plataforma específica, na área, por exemplo, da psicologia, também tem telemedicina, né, já na área médica, e também, por vezes, eu já cheguei a atender pessoas dentro do seu carro, pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo, porque era a situação que aquela pessoa podia... Então fica a dica para você, meu irmão caminhoneiro, que hoje tem a telemedicina aí, tem profissionais que podem te ajudar no combate à crise depressiva. Benezé, tuas considerações finais. Eu queria só lembrar a questão da féria no singular. Você tem que ter horas de sono satisfatórias. Hoje já se fala no meio urbano que se falava em 8 horas, né, de sono, já se fala em até 6, que seriam também minimamente saudáveis, certo? Mas tem que se respeitar isso. Se você dormir às 6 horas, a outra coisa é você faz uma tarefa estressante que exige muito do corpo e, portanto, você deve ter alguma contrapartida numa atividade física, seja de lazer, seja numa academia ou coisa parecida, que compense esse estresse, esse esforço que você faz longamente. Então, eu cuidaria do dia a dia. Olhe para o seu dia a dia. Fica aí a dica, então, dos nossos especialistas, né? Para que você, meu irmão, inclusive nós estamos preparando um bate-papo com outros 2 amigos nossos na área de nutrição e personal, que justamente para você aí que está na beira da pista, poder se informar. Deixe seu joinha no nosso canal, agradeço aos meus amigos por estar aqui conosco, a toda a nossa equipe, por esse trabalho que nós estamos começando. E vem aí mais novidades ainda no nosso canal. Se inscreva lá, tem nosso WhatsApp, no nosso Instagram e no Facebook. Obrigado a todos, um abraço e até mais. Essa é a nossa rede Novo Rumo, servindo a você que mais serve nesse nosso mercado de transporte. Um abraço a todos, fique com Deus e que Nossa Senhora Aparecida acompanhe pelas estradas da vida. Um abraço.